Vamos reagir a jogos que copiaram. Se tem uma coisa que sempre andou lado a lado com os videogames, são os jogos de corrida. Desde os tempos mais antigos dos fliperamas até os consoles modernos, a gente sempre teve alguma versão de pisar fundo e tentar cruzar a linha de chegada em primeiro lugar. Mas foi só quando a Nintendo resolveu misturar corrida com bagunça, personagens fofinhos e itens malucos que tudo mudou. Com Mario Kart, o objetivo não era só ser o mais rápido, era praticamente causar intrigas, jogar casco nos outros, escapar de banana na pista, rir do seu amigo que rodava na reta final também, faz parte, né? E Mario Kart World que o diga. O que tem de vídeo aí na internet mostrando a galera se ferrando na hora da linha da chegada não é brincadeira. E como tudo que faz sucesso, começaram a surgir as cópias, ou melhor, as homenagens criativas. Foram diversos jogos com essa mesma ideia, pegar personagens de franquias famosas e colocar todo mundo pra correr junto. Uns deram errado, outros ficaram esquecidos, mas alguns, por incrível que pareça, acertaram em cheio. E é exatamente o que eu vou te mostrar hoje. Os melhores clones de Mario Kart, que valem a pena ser jogados. Mas a pergunta que fica é, será que teve algum jogo nessa lista que conseguiu superar o game original? Talvez você não se lembre disso, mas existe sim um Mortal Kombat de kart. A diferença aqui é que ele não é um jogo próprio, mas sim um modo extra dentro do clássico Mortal Kombat Armageddon de PlayStation 2. Ou Armageddon, é um jogo próprio, sei lá como é que faz aí. Mas o modo de corrida se chamava Motor Combat. E pelo incrível que pareça, esse modo era surpreendentemente divertido e completamente inesperado também. Com direito a, por exemplo, você poder usar o Scorpion pra jogar o gancho nos outros corredores. Sensacional. Ou pegar o Sub-Zero pra poder congelar o chão pra jogar o gancho nos outros corredores. Sensacional. Ou pegar o Sub-Zero pra poder congelar o chão pra jogar o gancho nos outros corredores. Sensacional. Não mudei nada lá. Ou pegar o Sub-Zero pra poder congelar o chão pra jogar o gancho. E aí da live dois. Já teve um no sábado. No domingo não teve porque no domingo eu não faço live. Domingo não temos live, chat. Domingo não faço live. Aqui um inventário. Beleza, bora lá. Pra fazer os outros derraparem. Tudo com aquela estética sangrenta típica do universo de Mortal Kombat. Mas também com um visual meio cartunesco, com os personagens pequenos e cabeçudos. É sério, não dá pra você olhar pra isso aqui e não dar risada dessa cabeçona aí, ó. Naquela época, os desenvolvedores adoravam experimentar coisas novas pra deixar o jogo mais recheado de conteúdo. E nisso eles criaram esse modo que, convenhamos, né, poderia muito bem virar um spin-off separado da franquia. Inclusive, muita gente queria a volta do Mortal Kombat Kart até hoje. Ia ser bom demais. Mas assim, convenhamos, né? É bizarro até mesmo você falar, eu quero um jogo do Mortal Kombat de kart. Um jogo de porradaria, com fatality pra todo lado. Mas não, nós quer jogar uma versão de corrida do negócio. O maluco que criou isso aqui foi genial. Só não foi mais gênio do que o cara que criou o WPS Office. Aliás, você sabia que a maioria dos vídeos do canal são roteirizados? Eu leio usando esse teleprompter aqui. É, eu sei, eu acabei com a magia do canal, né? Mas pra eu conseguir organizar todas as ideias, eu preciso de... É, eu sei, eu acabei com a magia do canal, né? Mas pra eu conseguir organizar todas as ideias, eu preciso de um bom programa pra escrever esses roteiros. E o Office da Microsoft é muito caro! Agora, se você também precisa escrever trabalhos da faculdade, roteiros ou qualquer outro documento e fica aí perdendo seu tempo procurando em sites duvidosos, aquele Microsoft Office 100% gratuito é porque você ainda não conhece o WPS Office. Uma alternativa gratuita, leve e completa que faz tudo o que você precisa sem dor de cabeça. E funciona em praticamente qualquer PC velho que você tem aí na sua casa, tipo aquele do Ben 10 aí. Isso porque o WPS Office é super leve. Velho que você tem aí na sua casa, tipo aquele do Ben 10 aí. Isso porque o WPS Office é super leve, pesa somente 214 megas e ainda assim entrega tudo que você precisa. Tem inteligência artificial integrada para corrigir texto, traduzir documentos, montar a apresentação com um clique, tudo isso em um só lugar. É 100% compatível com Word, Excel, PowerPoint e também PDF, sem perder aquela formatação na hora de abrir. Então se você é um estudante, cria conteúdo ou só quer um editor funcional sem ter que pagar aquela assinatura todo mês, testa o WPS. É de graça e pode te surpreender. O link vai estar aqui na descrição desse... Mau e Mona, juntos outra vez! Vai ser mais difícil do que tudo. Olha só, esse também é bem inusitado, o lendário Chaves Kart.
Sim, até mesmo Chaves, aquele menino que morava num barril, ganhou um jogo desse gênero. E olha, é bastante divertido. Eu cheguei até a fazer uma gameplay dele aqui no canal. Eu comprei essa versão que agora tá extremamente rara pra jogar no PlayStation 3 e Xbox 360. A grande sacada aqui é que esse jogo lançou até mesmo aquele modo Battle Royale, coisa que a gente viu recentemente no Mario Kart World, que basicamente você é obrigado a não ser o último da corrida, porque o último vai ser eliminado e não consegue mais correr. Que é exatamente a mesma coisa que a gente está vendo hoje com o mais novo game da franquia Mario Kart no Nintendo Switch 2. Então seria Chaves Kart. A grande inspiração para esse modo no Mario Kart World é a cópia copiando da cópia. Mas assim, o jogo em si é bem simples e tem um charme nostálgico e uma jogabilidade que entrega mais do que muita gente esperava. O visual era muito bonitinho, sendo baseado naquele desenho animado do Chaves que durou entre 2006 a 2014. E detalhe, o game foi totalmente dublado para o português brasileiro, tanto que na capa dele tem o Cristo Redentor. E tem vários outros modos de jogo também, desde o tradicional ao modo desafio. E no final do dia é um jogo que consegue fazer você se divertir. Eu ganhava aqui. A franquia Little Big Planet sempre foi conhecida pela parte criativa dos jogadores. Você podia criar suas fases próprias, customizar o Sackboy e entre outras coisas. E quando decidiram fazer o Little Big Planet Karting, não foi diferente. Além do modo corrida, com os personagens do Sackboy aqui desse universo maluco, agora você pode criar as suas próprias pistas, fazer obstáculos, power-ups, regras e por aí vai. E mesmo que você não tenha paciência para montar circuitos, você pode correr nas pistas criadas pelos outros jogadores, tipo um Mario Maker, só que agora de Little Big Planet e de corrida. Mas independente disso, o jogo em si já vem com um monte de conteúdo. Copia Mario Kart, copiou Mario Maker. Divertido. Ele não chegou a bombar como o Little Big Planet original de plataforma, que você só tinha que passar as fases e tudo mais, mas foi uma boa tentativa de trazer uma diversidade para essa franquia. Sem contar que nessa época aqui, o Sackboy pro PlayStation 3 era tipo o Mario da Sony. Agora, esse aqui todo mundo achou que ia flopar, mas surpreendeu demais. Eu estou falando do lendário dele, Garfield Kart. É isso mesmo que você tá ouvindo. Um jogo de corrida do nosso gatinho favorito laranja. Que foi lançado de uma forma bem discreta, com gráficos meio genéricos e jogabilidade padrão do gênero. Quando foi anunciado, todo mundo bateu o olho e pensou, nossa, mais um joguinho de kart, né? Ninguém dava nada pra ele. E mesmo assim o jogo conquistou os fãs e pegou todo mundo de surpresa com várias avaliações positivas na Steam. Aqui no Brasil até virou meme da galera cobrando o Cellbit pra jogar isso aqui. Que é Garfield? Por que você tá falando de Garfield Kart? Que porra é essa? Que é um jogo masterpiece, meus amigos. Eu não sei por que não ganhou como o melhor jogo de corrida daquele ano. E isso tudo deu certo porque ele é simplesmente um clone de Mario Kart bem feito, que apesar de não inovar em nada, saiu bem redondinho. Ou seja, mesmo que ele seja muito simples e honesto, acabou conquistando a galera pela zoeira. Você tá duvidando de mim que esse negócio deu certo? Então escuta só, ele ganhou uma continuação, chamado de Garfield Kart Furious Racing. O inglês tá tinindo. Ah, very well, Mr. Yo. Mas ele trazia exatamente a mesma fórmula, só que agora com certos polimentos a mais ali na sua jogabilidade. E quem diria, né, que hoje eu estaria falando de Garfield Kart, e falando bem ainda. Eu nunca ouvi falar. Lançado pro PlayStation 1, Bomberman Fantasy Race é um daqueles jogos que parecem fofinhos, mas que te fazem suar e querer jogar o controle na parede. Meu amigo, que jogo difícil. Dark Souls é difícil? É porque você não conheceu essa porcaria aqui, mas eu adorava. Só que aqui, ao invés de você dirigir karts, os personagens da franquia Bomberman montam em bichinhos parecidos com cangurus, coelhos gigantes e sei lá o que é isso aí, mano. Eu chamava de qualquer coisa. Só que a parada é o seguinte, o jogo não era somente sobre as corridas em si. Ele exige muita precisão, reflexos e aprendizado. As curvas são bem fechadas, os pulos são milimétricos e se você errar, já era. Eu lembro que tem umas partes do jogo que fica uma patinha na parede que se você acertar, você ganha um impulso, mas eu nunca consegui acertar aquela geringonça. O negócio é tão cabuloso que às vezes eu achava que esse jogo mais parecia um game de estratégia do que de corrida. Mas quando você pega o jeito, o negócio fica bom, viu? É um jogo que até merecia um remake aí nos dias atuais, uma versão atualizada com o online. Não, ia ser muito legal. Fica a dica aí, hein, Konami.
E quem aí lembra do lendário Toy Story 2 do PlayStation? O jogo era massa pra caramba, gostava demais, né? Você sempre tava ali nos cenários que passavam no filme. Eu não conseguia zerar porque eu era muito criança, mas eu sempre jogava e sempre recomeçava do começo pra passar só a primeira fase. Até que um dia eu cansei, fui na feirinha e vi que tinha um jogo de corrida do Toy Story. Eu não acreditei naquilo. E chamava Toy Story Racer. Bem original esse nome aqui. E eu nem preciso falar pra vocês, né? O jogo pega os personagens da Pixar e joga todo mundo em carrinhos de brinquedo, com pistas inspirados nos quartos e cenários do próprio filme. E um detalhe, esse jogo aqui ele é inspirado no primeiro filme da saga, mesmo que nessa época já tivesse saído Toy Story 2. Por conta disso, todos os personagens jogáveis aqui são do primeiro filme. Inclusive, dá até pra você jogar com aquele boneco bizarro com cabeça de bebê do quarto do Sid. De qualquer forma, o jogo mistura elementos de corrida com minigames e desafios que vão desde corridas simples até batalhas. Tinha captura-bandeira e outros modos malucos. É um jogo meio caótico, mas era divertido. E eu conheço poucas pessoas que lembram desse game aqui. Você já jogou? Esse aqui eu acho que ele é mais esquecido do que o Toy Story. E eu tô falando de Looney Tunes Racing, que coloca o Pernalonga, o Patolino e vários outros personagens clássicos pra correrem. O jogo ele não traz muita inovação em comparação ao Mario Kart e os outros clones. Em alguns aspectos ele é até mais fácil do que os outros, dando a entender que ele foi feito pensado mais pra criançada mesmo, sem muita complexidade. Mas eu achava muito bonitinho aqueles gráficos. E ele segue bem aquela cartilha do Mario Kart, viu? Com aquela vibe caótica dos desenhos clássicos, as animações são boas pra época e a trilha sonora remete direto ao estilo Looney Tunes. Por mais que a gente saiba que eles chupinharam na cara dura o Mario Kart, eles pegaram aquela essência clássica dos desenhos de Looney Tunes e colocaram ali, sabe? É uma ótima pedida se você gosta de jogos nesse estilo pro PS1. Agora imagina você pegar todos aqueles personagens malucos dos desenhos que passavam na Nickelodeon e transformar em um jogo de kart também, copiando o Mario Kart na cara dura. Pois é, isso existe. E se chama Nickelodeon Kart Racer, onde a gente joga com os personagens como Bob Esponja, Tartaruga Ninja, Aang do Avatar. Como assim? É sério, é desse jeito mesmo. Até o Danny Phantom, mano. Nossa, eu nem lembrava que esse desenho existia. Desbloqueei 1 milhão de memórias aqui agora. E olha, eu não tô falando aqui só de um jogo não, tá? Mas sim de uma trilogia, mas que teve vários altos e baixos. O primeiro era mais travadinho, com um visual meio simples e não muito chamativo, mas a sequência melhorou bastante, adicionando mais personagens, pistas temáticas, mais modos de jogo e até um sistema de personalização. Inclusive, o terceiro game da saga tem até o Garfield como personagem jogável, o que é quase um crossover aqui com o Garfield e o Kart. Meu amigo, se passa tudo no mesmo universo, hein? Olha só essa lore aqui sendo criada neste momento. Alguém precisa explicar essa história, essa conexão aqui maluca. O ponto mais legal aqui é o fanservice, não tem jeito. As pistas são cheias de referências aos desenhos, os efeitos sonoros remetem aos episódios e tem aquela sensação de estar no episódio especial da Nick. Tipo aqueles grandes crossovers que de vez em quando rolam nesses desenhos. Eu não posso deixar de falar também do maior rival do Mario, o Sonic, com o game Sonic e Sega All-Star Racing, que é a linha de jogos de corrida do Sonic que conseguiu bater de frente com o Mario Kart. Tá, talvez eu tenha exagerado um pouquinho porque o Mario Kart 8 vendeu 1 trilhão de cópias, né? Mas assim, além da receita de bolo de todos os jogos desse estilo, o que foi o diferencial desse game do Sonic são os veículos que se transformam em tempo real durante as corridas. Você pode estar de carro ou moto, mas se chegar na água ele vai se transformar em um barco. Ou se tiver que voar, vai se transformar ali no avião e por aí vai. Isso ampliou ainda mais a variedade de pistas e estratégias de cada corrida. Fora que esse jogo se destaca por ter personagens além do Sonic, abrangendo mais pra galera da própria SEGA. Então você tinha ali o Sonic, Tails, Knuckles e também convidados como personagens de Shenmue e até mesmo o Detona Ralph, que não tem nada a ver com a história, mas tava no game. Esse jogo ele deu tão certo que ganhou várias continuações, como o Team Sonic Racing, que inclusive é considerado canônico dentro da cronologia da franquia. E agora tem um novo jogo pra sair, que é o Sonic Racing Crossworld, que além da galera do Sonic promete trazer vários convidados inusitados, como o Joker de Persona 5 e o Steve do Minecraft. E a pergunta que fica é, tem como isso aqui dar errado? Não tem, meu amigo, isso aqui é masterpiece dos games de corrida. Já deu certo. Minecraft Kart. Mas eu tenho que falar agora dele também, o game que na minha opinião superou Mario Kart, é muito melhor, não tem nem discussão, Crash Team Racing. E não é exagero não, tá? O Crash Team Racing original do PS1 já era excelente, com jogabilidade afiada, personagens carismáticos da franquia Crash e pistas bem criativas.
mas foi com o remake de Crash Team Racing Nitro Fueled que a coisa ficou séria. Esse jogo ele trouxe gráficos lindíssimos, trilha sonora retrabalhada, mais de 30 pistas, porque agora misturava não só o primeiro game original de PlayStation 1, mas pegavam pistas de outros games que saíram pro PlayStation 2, por exemplo. Tinha muito personagem desbloqueável, modo online que começou a ganhar muito conteúdo com o passar do tempo, e um sistema de drift que exige habilidade de verdade. Fora o modo história, que é muito mais robusto, na minha opinião, do que o Mario Kart, com o sistema até meio coleta-tom, que você precisava de X chaves de ouro ali pra você chegar em outra fase, liberar a outra parte, que não é só um game de corrida, né? E pra gente aqui no Brasil, o melhor é que o jogo veio dublado em PTBR. O capricho foi tanto que agora, recentemente, saiu a notícia que o jogo chegou na marca de 10 milhões de cópias. É coisa pra caramba, galera. Isso sem lançar pra PC. E eu poderia ficar aqui mais de meia hora elogiando esse jogo porque ele é muito bom. E difícil também, viu? Nas partes finais do game o negócio fica insuportável de difícil, mas é bem recompensador depois. Mas você concorda comigo? Crash Team Racing é melhor do que Mario Kart ou não? Deixa seu comentário aí. Se você lembrou de algum outro jogo também marcante nesse estilo aqui, que é clone de Mario Kart, você gostava pra caramba, comenta aí que eu vou dar aquela olhada, porque tem muito jogo nesse estilo. E se você gosta muito de Mario Kart...